Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser bem breve no que eu vou falar aqui, e eu preciso que você dobre a sua atenção, irmão, porque a palavra é forte. Escuta isso aqui. Eu estou lendo e meditando em Números 12. Eu quero compartilhar contigo essa palavra. E eu peço também, irmão, que você compartilhe esse vídeo com alguém, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Nós precisamos pregar o evangelho, irmão. Jesus disse, vai pelo mundo e prega o evangelho. A nossa ordem é pregar. Escuta só. Só que, enfim, lá em Números 12, diz assim a palavra do Senhor. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirige-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna da nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Miriam e Arão. Os dois vieram à frente. Ele disse, ouça minha palavra. Quando entre vocês houver um profeta, eu me revelo em visões, ou em sonho falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que criticaram meu servo? Por que não temeram criticar o meu servo? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era branca como a neve. Arão, voltando-se para Miriam, viu que ela estava com lepra. Ele disse a Moisés, por favor, meu senhor, não castigue pelo pecado que cometemos. Não permita que ela fique com o feto abortado que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, cura. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, não estaria envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento por 7 dias, pois depois disso será trazida de volta. Irmão, olha que negócio tremendo. Se você não tem um glória a Deus em sua palavra, ô glória, escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. Percebe nessa passagem que eu li para a tua vida? A palavra do Senhor nos afirma que Miriam e Arão, os dois irmãos de Moisés, vão criticar Moisés porque Moisés escolheu uma mulher cuxita, uma mulher etíope. Então percebe que Moisés está sendo alvo de fofoca aqui, porque ele também escolheu uma mulher cuxita, escolheu uma mulher negra. Escuta isso aqui, cuxita, irmão, é negro, uma mulher negra. Aí Moisés vai ser criticado por esse motivo. Aí a Bíblia diz que Miriam e Arão, os dois irmãos de Moisés, vão falar assim, será que não tem outro profeta aqui para Deus falar? Só fala por meio de Moisés? Quando eles falaram isso, olha o que a Bíblia diz. O Senhor ouviu isso. Peraí. Enquanto eles estão falando de Moisés, quem é que está ouvindo? Deus. Eu vou repetir isso aqui. Enquanto eles estão criticando Moisés, tacando a lei em Moisés, Deus estava ouvindo. A Bíblia diz em Isaías 59, os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e teus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Enquanto eles estavam falando de Moisés, Deus estava ouvindo tudo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa palavra? Enquanto tem gente criticando você, Deus está ouvindo. Escuta isso aqui, irmão, deixa eu falar, Deus está ouvindo tudo. O que eu não ouço, Deus ouve. Moisés não sabia. Moisés não tinha nem noção que Miriam e Arão estavam atacando a lenha nele. Estava falando mal, criticando Moisés, e Deus ouvindo tudo. Porque como disse, irmão, o que a gente não ouve, Deus ouve. O que Moisés não sabia, Deus estava ouvindo tudo, irmão. A palavra do Senhor afirma que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir. Deus estava ouvindo tudo, escuta isso aqui. Quando eles falaram mal de Moisés, olha o que Deus falou. Moisés, Miriam e Arão desce na tenda imediatamente. Quando chegou na tenda, Moisés sem saber o porquê estava indo para lá. Deus falou assim, quando chegou na tenda, Miriam e Arão, vem para frente. Os dois estavam falando mal de Moisés, Deus chamou eles na frente. Aí Deus falou assim, tem profetas que eu falo em visões, em sonhos, mas com Moisés não é assim, com Moisés é diferente, porque ele é fiel. Eu falo com ele cara a cara, como um amigo. Como vocês não temeram criticar o meu servo? Escuta isso aqui. Quem é que está justificando Moisés? É Deus. Percebe que Miriam e Arão estavam criticando Moisés, mas quando eles criticaram, Deus falou assim, vamos na tenda os três. Quando chegou na tenda, Deus falou assim, como vocês não temeram criticar o meu servo? Percebe que é Deus que está justificando Moisés. Moisés não sabia porque ele estava indo para a tenda. Moisés não sabia que Miriam e Arão estavam criticando ele. Mas foi Deus que justificou Moisés. A Bíblia diz, quem pode acusar os eleitos de Deus?
Se é Deus que justifica. Eita glória, irmão. Deixa falar, deixa criticar. É Deus que justifica nós, irmão. Oh, glória. Aleluia. Escuta, eita, Jesus é muito forte, irmão. Isso aqui é mistério. Escuta isso aqui. Olha que negócio tremendo. Percebe, Moisés nem sabia que Miriam e Arão estavam criticando ele. Aí Deus falou assim: Moisés, desce na tenda você, Arão e Miriam. Quando chegou lá, Deus falou assim: Miriam e Arão, vem na frente. Sabe o que eu achei tremendo com isso aqui? Sabe o que Deus está me ensinando com isso? Olha que tremendo. Miriam e Arão estavam falando mal de Moisés por detrás, Moisés não sabia. Só que Deus falou: vamos na tenda. Deus colocou os três frente a frente. Colocou os dois que estavam fazendo fofoca e Moisés estava sendo alvo de fofoca. Os três estavam na tenda. Então percebe que Deus está mostrando que Ele não suporta ver gente falando por trás. Então o que Salomão escreveu? Tem 7 coisas que o Senhor abomina. Dentre elas, tá os irmãos que colocam intrigas. Deus abomina isso, filho. Escuta isso aqui, Deus detesta fofoca. Deus não gosta de fofoquinha. Escuta isso aqui, eu vou falar, Jesus. Escuta, olha que negócio tremendo. Se tu não deu glória a Deus com isso, presta atenção, irmão, presta atenção nisso aqui. Percebe que Miriam e Arão estavam falando de Moisés por detrás. Aí Deus falou: peraí, já que eles estão falando por trás, vou chamar os 3 na tenda. Eles vão ter que falar na frente. Porque uma coisa que eu não gosto é de ver fofoquinha. Irmão, se a gente é homem, então tem que falar por trás, tem que falar na cara. Eita, Jesus. Escuta isso aqui. Aí Deus colocou eles frente a frente. Percebe que Deus está acabando com a fofoquinha. Escuta isso, eu vou falar, Jesus. Escuta. Olha que negócio tremendo. Quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés, Deus falou assim: como vocês ousam falar do meu servo? Como vocês não tiveram medo de falar dele? Eita glória. Aleluia. Escuta isso aqui, irmão. Glória a Deus. Escuta. A Bíblia diz que quando Deus saiu, a palavra do Senhor afirma que Miriam ficou leprosa. Eu falei: Senhor, peraí, eu não entendi. Se os dois falaram mal do teu servo, falaram mal de Moisés, por que só Miriam ficou com lepra? Por que Arão também não ficou? Sendo que foi os dois que falou. Então a palavra diz que foi os dois que falaram. Mas por que lá no versículo número 10 vai dizer que quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam ficou leprosa? Por que Arão não ficou? Eu fiz uma pergunta para Deus, falei: Senhor, se foi os dois que falaram mal de Moisés, por que só Miriam ficou leprosa? Sabe o que o Espírito Santo me revelou pela misericórdia? Deus me levou lá em Levítico. Em Levítico 13. Olha o que está escrito. Sabe por que Arão ele não ficou leproso? Porque Deus já tinha estabelecido ele como sacerdote para cuidar de lepra. Levítico 13 diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão. Presta atenção, irmão, vou ler com calma. Levítico 13. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço, ou uma erupção, ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão e aos 2 filhos. Eles farão expiação. Então peraí, segura isso aqui. Lá em Levítico 13 vai dizer: se alguém tivesse uma lepra, tinha que trazer para quem? Para o sacerdote Arão. Por isso que Arão não ficou com lepra, porque era Arão que cuidava da lepra. Por mais que ele falou mal de Miriam, por mais que Arão e Miriam falaram mal de Moisés, eu falei: Senhor, peraí, se ele falou mal, se Arão também criticou, por que Arão não sofreu nenhuma consequência? Por que só Miriam? Por que só a irmã dele? Por que ele também não sofreu? Deus me fez entender, filho, porque lá em Levítico 13 estava escrito que eu estabeleci ele como sacerdote. E eu não posso quebrar o princípio que eu estabeleço. Não, vou repetir isso aqui. Percebe um detalhe. Deus ele não quebra o princípio que ele estabeleceu na vida de alguém. Porque percebe, se Deus colocou Arão para cuidar de lepra, se Deus colocasse a lepra em Arão, Arão ia falar assim: oh, peraí, por que eu estou leproso? Se tu estabeleceu sobre mim o sacerdote de cuidar de lepra. Então percebe, por isso que ele não pegou lepra. Porque Deus não pode quebrar o princípio que ele estabeleceu sobre a vida de alguém. Irmão, já parou para pensar? Deus não quebra o princípio que ele estabelece sobre a vida de alguém. Foi por isso que Arão não ficou leproso. Porque Arão lá em Levítico estava escrito que ele tinha sido consagrado sacerdote para cuidar de lepra. Se Arão ficasse com lepra, como ele ia cuidar da irmã dele? 2 leprosos. Não tem como 2 leprosos se cuidar se os 2 estão sujos. Eita Jesus. Olha que negócio tremendo, irmão. Olha que negócio forte. Só que escuta isso aqui. Sabe que negócio tremendo também? Você vai ver que quando Miriam ficou com lepra, a Bíblia diz que Deus mandou ela ficar fora do arraial. Ela tem que ficar 7 dias fora. Por quê? Porque lepra naquela época, a pessoa que tivesse lepra não poderia se juntar com o povo, porque era considerado impuro. Então tinha que manter distância até a pessoa se purificar, até a pessoa se curar daquela doença. Aí seria trazido de volta. Então percebe que Deus mandou ela ficar distante do acampamento 7 dias. Pode ver que quando Moisés orou: Senhor, eu peço que cura. Deus falou assim: Moisés, se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, não ficaria afastada? Então ela vai ficar fora do acampamento
7 dias depois que ela for curada, vai ser trazida de volta. Agora, se você não tem glória a Deus com isso, por que Deus fez questão de deixar Miriam fora? Sabe por quê? Porque Miriam e Arão, os dois juntos, tinha fofoca. Aí Deus falou, peraí, para acabar a fofoca, eu vou deixar ela longe. Sabe o que está escrito em Provérbios 26, no versículo de número 20? Olha o que está escrito. Sem a lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Peraí, eu vou repetir. Olha o que está escrito em Provérbios 26, 20. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Então, peraí, o que Deus falou? Peraí. Miriam e Arão junto, tem fogo, porque a Miriam é a lenha. E Arão, os dois juntos, tem contenda. Só que, peraí, se eu afastar ela do acampamento, não vai ter como Arão ficar com fofoca. Tem pessoas que Deus vai tirar de perto de você, pra você não ficar falando que não deve. Eita, Jesus, eu vou repetir. Eu vou repetir, irmão. Isso aqui é um negócio tremendo. Segura isso aqui. Percebe que quando Miriam e Arão estavam juntos, eles tinham o quê? Um alvo, Moisés. Estava criticando Moisés 2. Aí o que Deus falou? Quando Miriam ficou leprosa, vou ter que tirar ela do arraial, vai ficar 7 dias afastada. Agora eu faço a pergunta: tem como Arão fofocar com Miriam? Se Miriam está longe? Não tem como. Então percebe que Deus teve que afastar Miriam para Arão não ficar falando mal de Moisés. Tem pessoas que Deus vai afastar de você, que é para você não ficar falando que não deve, rapaz. Eita, vou falar, Jesus. Pode ver que lá em Provérbios 26, 20 vai dizer: sem a lenha, a fogueira se apaga. Então Deus falou, peraí, para acabar a fogo aqui, para acabar a contenda, para morrer a contenda, eu vou tirar a Miriam. Não vai ter mais contenda, eu vou afastar ela. Eita glória. Pode perceber, ela ficou afastada, filho, 7 dias. Eita pai. Irmão, aprenda. Tem pessoas que Deus vai tirar de perto de nós, que é para não corromper a gente, que é para você ficar falando que não deve. Pode perceber, enquanto os dois estavam juntos, estava atacando ali Moisés. Mas quando Miriam se afastou, Arão não tinha ninguém para ficar argumentando. Não tinha mais argumento para Arão. Eita Jesus. Deus vai acabar com a fofoca. Deus vai acabar com a contenda. Pode ver que lá em Provérbios 26, 20 vai falar o quê? Sem lenha, não há fogo. Assim morrerá a contenda. Eita Deus sabe, irmão, cessar a contenda. Deus sabe acabar com a fofoca. Eita glória. Aleluia, Jesus. Só que escuta isso aqui, para finalizar. Você vai ver que quando Miriam ficou afastada, olha o que a Bíblia diz em Números 12, 15. Então Miriam ficou isolada por 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Sabe o que eu achei bonito isso aqui? Percebe? Por causa de uma alma. Percebe? Ele está escrito: enquanto Miriam não foi trazida de volta, o povo não